com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E lá os irmãos terão o itinerário do nosso raciocínio. Nós não repetimos o texto da revista, porque os irmãos já estudaram a revista, já leram o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista. Então, nós estamos aqui com a proposta de trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E isto talvez cause uma dificuldade para alguém, porque não sabe a sequência do pensamento. Então, acesse o nosso texto de apoio, os slides correspondentes, e os irmãos terão aí, então, toda a sequência da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibiliza slides, textos de aula e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo de Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas tanto na faixa etária dos adultos como na faixa etária dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. É possível também o comparecimento pessoal. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. A reunião se realiza na sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Nós estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a antropologia teológica. E hoje nós estamos entrando no 3º e último bloco deste trimestre. O tema é corpo, alma e espírito. E nós agora já estudamos o corpo, já estudamos a alma, e hoje nós vamos começar a estudar o espírito. E a lição de hoje é a lição de número 10, o espírito, o âmago da vida humana. Âmago quer dizer o núcleo, o cerne, o lugar mais interior, o lugar mais proeminente, né? E já nos mostra que o espírito é o centro do ser humano, né? A parte mais relevante do ser humano. E isso nós podemos notar quando apreciamos aqui o texto dito pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses,
5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação, a santificação, ela começa pelo Espírito. É porque é o Espírito que nos faz a ligação com Deus. Então, como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado para ter comunhão com Deus, para viver com Deus eternamente, nota-se que a importância do Espírito é fundamental. E é por isso que o título da lição já diz, é o âmago da vida humana. Lembrando que vida, na Bíblia, quer dizer comunhão, quer dizer ligação, quer dizer união. E se o Espírito é a parte pela qual o homem se liga a Deus, é evidente que há uma sobressalência do Espírito, uma relevância do Espírito em relação à alma e ao corpo. Lógico que o ser humano é um só. Eu não posso dividir o homem em 3 seres. Não, é um ser só. E o homem, para cumprir o propósito determinado por Deus, ele deve fazê-lo integralmente. É o subtítulo do nosso trimestre, a restauração integral do ser humano. Mas o Espírito tem um papel de proeminência, tanto que o homem que alcança a salvação, o homem que é regenerado, que é restaurado, ele é chamado pelo apóstolo Paulo de homem espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo aqui faz um contraste entre o homem natural e o homem espiritual. E por que ele é espiritual? Porque o seu espírito foi restaurado, foi regenerado, foi vivificado. Então, daí porque nós temos aí a sobressalência do espírito e ele ser chamado de âmago da vida humana. Até porque a palavra âmago significa a parte mais íntima, mais profunda, né? Então, aqui você tem essa ideia de que o espírito é realmente a parte mais profunda do ser humano. O apóstolo Paulo dá essa ideia nessa mesma passagem em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, aqui o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então, assim como o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, o Espírito do homem conhece as profundezas do homem. Daí porque ter sido chamado aí o Espírito de o âmago da vida humana. Então, hoje estamos entrando no estudo da terceira parte do ser humano, que é a terceira parte, embora seja a parte mais importante, porque é a parte que foi criada posteriormente. Quando o homem foi criado, primeiro foi feita uma síntese do pó da terra. É o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, primeiro, Deus formou o pó da terra. Fez a síntese do que existia na argila, no barro, com aqueles elementos químicos que nós já vimos na lição em que estudávamos o corpo.
depois soprou nas narinas do homem. Este sopro é o fôlego da vida. Aí nós temos o espírito e também o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, saudoso pastor Antônio Gilberto mostra que quando se diz alma vivente, quer dizer que a alma é imaterial. Ela sobrevive à matéria, assim como o espírito. O fôlego da vida é o espírito e ele gera a alma. A alma. Então nós temos o corpo, a alma e o espírito. A alma e espírito são criados simultaneamente, embora sejam distintos, sempre são inseparáveis. E aqui vem a grande diferença entre o homem e as demais criaturas terrenas, né? O homem tem uma parte material, assim como os animais vegetais e minerais, mas ele tem uma parte imaterial. Ele tem alma e espírito. Ele tem espírito, assim como Deus é espírito e os anjos são espíritos. Mas ele tem a alma. A alma o distingue de todos os demais seres. Por quê? Porque o homem tem corpo, os minerais, os animais, os vegetais também. Os animais têm alma, mas é uma alma material, que não se separa do corpo. Já o homem tem uma alma imaterial, que não se separa do espírito. É por isso que os animais e os vegetais, ao morrerem, suas almas morrem. Mas o homem, ao morrer fisicamente, a sua alma sobrevive, unida que está ao espírito, que é este fôlego da vida. E ele é fôlego da vida porque é um sopro. E da vida porque é ele quem faz a ligação com Deus. É ele quem faz a comunhão com Deus. E vida é comunhão. Vida é união. Então, este homem interior, este homem do lado de dentro, eu gosto muito dessa expressão, que era muito usada pelo pastor João Vicente Branco Júnior. Ele diz assim, é o homem do lado de dentro. Esse homem do lado de dentro, ele é alma e espírito. Não se confunde a alma com o espírito. Nós já lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alma não se confunde com o espírito. O escritor aos Hebreus também nos dá esta ideia. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então aqui também nós temos corpo, alma e espírito, distintos, embora nunca se separem. Não há nenhuma passagem bíblica que diga que a alma se separa do espírito. Muito pelo contrário. Existem passagens bíblicas em que alma significa tanto a alma como o espírito. E espírito significa tanto a alma como o espírito. Então, existem, notadamente, no Antigo Testamento, nós vemos que muitas vezes a palavra alma significa o homem interior, que é uma expressão que nós encontramos apenas em o Novo Testamento. Nós temos a expressão homem interior no Novo Testamento, que é onde eu tenho a distinção entre alma e espírito. Então, quando eu quero falar de alma e de espírito, algumas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, em o Novo Testamento, nos falam em homem interior. Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, tem o prazer da lei de Deus. Aqui é alma e espírito,
que Paulo chama de homem interior. Paulo também usa essa expressão em Efésios 3:16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, essa expressão homem interior fala de alma e de espírito, mostrando que não há separação entre eles, embora eles sejam distintos. Né? Nunca na Bíblia nós vemos a separação entre eles. Também uma outra passagem que fala de homem interior é 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a Bíblia distingue alma de espírito, mas nunca separa a alma de espírito. Por que que isso é importante? Porque existem pessoas que interpretam equivocadamente Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7, onde Salomão fala da morte física. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E há pessoas que, com base nesse versículo, dizem que o espírito seria o fôlego de vida. Então, quando a pessoa morre, expirou, né? A palavra expirar quer dizer, deu o último suspiro. É como se saísse o ar, e então esse ar seria o espírito que foi levado e que aí volta para Deus. Ou seja, o homem só teria espírito enquanto estivesse vivo. Não, nada disso. Na verdade, quando o homem morre, o corpo volta à terra e o homem interior, alma e espírito, são levados, comparecem à presença de Deus. É interessante que nós temos aí aquelas EQM, experiências de quase morte, né? Pessoas que estavam morrendo que depois retornam. E foram feitas várias experiências com essas pessoas e pedem para que elas contem a sensação de estarem entrando na morte. E quase todos os relatos, ou grande parte dos relatos, mostram que a pessoa sempre diz que está indo em direção a uma luz. Né? E nós lembramos o que diz o apóstolo João, 1 de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, essa luz para onde as pessoas estão caminhando, quando de repente voltam porque não morreram, confirma esse texto bíblico. E o espírito volte a Deus. Esse espírito aqui é o homem interior, é a alma e o espírito. É que no Antigo Testamento não havia ainda esta noção da tricotomia bem explícita, como não havia a noção da triunidade divina bem explícita. Lembremos que a revelação da Bíblia é progressiva. Né? Então, é natural que nós tenhamos aí textos no Antigo Testamento em que alma signifique o homem interior, alma e espírito, e que espírito também signifique o homem interior, alma e espírito. A palavra espírito, ruach, em hebraico, e pneuma, em grego, que são as duas línguas em que foram escritas as escrituras, ela pode significar na Bíblia sopro, ruach quer dizer sopro, tanto sopro como espírito. Aliás, a palavra em português sopro tem a mesma raiz da palavra espírito. Se forem ver no dicionário, a raiz da palavra sopro é a mesma raiz da palavra espírito. No Salmo 18, versículo 15, nós encontramos a palavra sopro. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo,
pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. É exatamente o que a Bíblia diz, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, aqui, a palavra soprar as suas narinas, está traduzida aqui por soprar, é a mesma palavra ruar, é a mesma palavra espírito. Também, às vezes, a palavra espírito, ruar, no original, ele é traduzido por vida, porque o espírito é o fôlego da vida. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Então aqui a palavra espírito de vida quer dizer vida. Né? Quer dizer a vida física. Tudo seria destruído. Né? Em Números 16 e 22, ou já que eu falei essa passagem, eu não estou dando todas as passagens, mas Eclesiastes 12, 7, espírito quer dizer homem interior. É a mesma coisa que acontece em Números 16 e 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Então aqui, espírito quer dizer o homem interior. Ou também a palavra espírito significa a essência de outros seres espirituais. Quando Jesus diz Deus é espírito, ou quando o escritor aos Hebreus diz os anjos são espíritos ministradores, né? Evidentemente que não está se referindo ao espírito humano. A palavra espírito aqui está se referindo a outros seres espirituais. Então, nós temos então aqui que a alma é o espírito, né? Ou melhor, que a alma e o espírito, eles são a parte do homem interior. Mas a alma não se confunde com o espírito. Isso fica bem claro aqui em Gênesis 2 e 7. Deus soprou o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. O espírito é a parte do homem que se liga com Deus. E só o homem, entre as criaturas terrenas, só o homem tem espírito. Os animais, eles têm alma, e uma alma material. Por isso que eles se chamam animais. Mas o homem, ele, como dizia Aristóteles, é um animal racional. Então ele tem alma, uma alma imaterial que nós já estudamos, que tem intelecto, entendimento, sensibilidade e vontade. Agora, o espírito, ele nos relaciona com Deus. O espírito é a parte do homem que faz a relação com Deus, o relacionamento com Deus. Porque o homem foi feito material e imaterial, porque ele é o elo entre Deus e a criação terrena. O homem foi feito para ser administrador de Deus sobre a face da terra. E para eu ser administrador, eu tenho que ter contato, eu tenho que me comunicar com o dono de todas as coisas. Se eu sou mordomo, se eu sou o principal servo, eu preciso me comunicar com o Senhor. E Jesus nos ensina que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, então o homem também precisa ser espírito para poder se comunicar com Deus. Não há comunicação senão entre pessoas, entre seres que tenham a mesma estrutura. Deus é espírito, o homem precisa também ser espírito. Então, além de corpo e de alma, Deus o homem é espírito, porque ele precisa ser espírito para poder se relacionar com Deus. E olha que interessante. No homem interior,
A alma, ela expressa a superioridade do homem sobre as criaturas terrenas. Porque na alma nós temos o intelecto. O homem é um animal racional. E é através do seu intelecto que ele exerce a autoridade sobre as criaturas terrenas. Lembremos, foi ao usar a primeira vez o seu intelecto que o homem deu nome aos animais. E dar nome é mostrar autoridade. Então a alma mostra a nossa superioridade sobre a criatura terrena, sobre a criação terrena. É por meio da alma que nós sujeitamos a terra e dominamos a criação terrena. Mas o espírito, ele nos liga a Deus. E então o espírito, ele nos faz perceber que somos servos de Deus. O espírito mostra que somos servos de Deus. É o espírito que nos coloca diante de Deus na qualidade de servo. E é isto que é o mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é o servo principal. É aquela figura que nós encontramos muitas vezes nas empresas, o encarregado, o chefe, o gerente. Para os funcionários, o gerente manda. Para o dono da empresa, para o presidente da empresa, o gerente obedece. O homem é o gerente da terra. Com a alma, ele manda na criação terrena. E com o espírito, ele obedece a Deus. Então, o papel do espírito é nos fazer servos de Deus. É nos relacionar com Deus, mostrando-nos que somos servos de Deus. É por isso que a alma possui faculdades. O que é uma faculdade? O que é uma faculdade? A faculdade é o poder de fazer alguma coisa. É a possibilidade de fazer alguma coisa. É a permissão de fazer alguma coisa. A alma é o gerente que manda nos funcionários. Então a alma possui os poderes, as permissões para que o homem sujeite a criação, sujeite a terra e domine sobre a criação terrena. Por isso que o intelecto ou entendimento, a sensibilidade e a vontade são faculdades do homem, da alma humana, porque são poderes permitidos por Deus, dados por Deus ao homem, para que ele exerça o propósito, para que ele cumpra o propósito que Deus determinou, notadamente a sujeição da terra e o enchimento da terra, a sujeição da terra e a dominação da terra. Isto é feito pela alma, né, pelo intelecto. A racionalidade humana é que dá a superioridade do homem sobre toda a criação terrena. Isso são faculdades, são poderes dados ao homem que ele pode ou não exercer. O homem não está a todo tempo usando da sua criatividade, não está a todo tempo sentindo, não está a todo tempo buscando satisfazer os seus desejos. Agora, o espírito não tem faculdades. O espírito tem funções. O que é uma função?
Uma função é um encargo, é uma tarefa, é uma atividade que deve ser cumprida. É por isso que eu tenho funcionário. Quem é o funcionário da empresa? É aquele que tem que exercer a função, aquele que tem que cumprir a tarefa que lhe é dada. Eu me recordo, por exemplo, quando eu trabalhava ainda, não é? Então, eu trabalhava como juiz de direito, e no meu gabinete existiam ali algumas funções a ser exercidas. Então, eu tinha o chefe de gabinete, eu tinha o escrevente do gabinete, eu tinha o estagiário, eu tinha o assistente. Eram 2 assistentes, um chefe de gabinete, um escrevente de gabinete, 2 estagiários. Então, meu gabinete tinha 6 pessoas. Cada um tinha uma tarefa para fazer. Ah, não foi feito o bloqueio do dinheiro do devedor. A culpa é do escrevente do gabinete, porque é o escrevente do gabinete quem tem que fazer o bloqueio. Ah, não foi preparada, não foi conferido o que chegou no dia. A culpa é do chefe do gabinete, porque é ele quem tem que ver o expediente do dia. Então, cada um tem uma função, e essa função tem que ser sempre exercida. É uma tarefa que tem que ser cumprida, é uma imposição. A faculdade é um poder, já a função é uma tarefa, é uma obrigação. O Espírito, ele nos liga com Deus e nos mostra que somos servos de Deus. Então, são tarefas que têm que ser cumpridas. Então, o espírito humano, ele tem funções, ele tem atividades, ele não tem faculdades. A alma tem 3 faculdades: o intelecto, a sensibilidade e a vontade. O espírito tem 4 funções: a fé, a consciência, a intuição e a comunhão. São essas 4 atividades do espírito humano. Essas são as profundezas do ser humano: a fé, a consciência, a intuição e a comunhão. Comecemos pela fé. Esta fé é a chamada fé natural. É a fé natural. Por que ela é a fé natural? Porque é aquela fé que vem da natureza do homem. Esta fé natural, ela vem da natureza do homem. Por isso que ela se chama natural. Saudoso pastor Claudionor de Andrade, recentemente falecido, ele define no seu dicionário teológico fé natural como conhecimento oriundo da observação da natureza e do labor filosófico que conduz à certeza quanto à existência do Supremo Ser. Este tipo de fé pode ser encontrado, por exemplo, nas obras dos filósofos gregos, que, embora desconhecessem os escritos dos profetas hebreus, lograram descobrir, em algum ponto de suas elucubrações, a presença inacessível de Deus. Pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: crer é humano, natural. É usar a força da vontade para aceitar algo. É o chamado pensamento positivo, é uma força, mas na esfera do natural. É chamada fé natural, fé intelectual, fé teórica.
Ela pode levar o homem a reconhecer como verídicos fatos do Evangelho, mas não redunda em conversão. O que é esta fé natural? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Espírito nos leva a crer que Deus existe. É o que disse o pastor Claudio Honor de Andrade. Muitos filósofos gregos ou até do Oriente criam na existência de Deus. Paulo diz que a criação nos faz saber que Deus existe. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1 e 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A criação revela Deus. E ninguém tem desculpa. Então, esta fé natural é aquela que nos permite crer que Deus existe. Vendo a criação, eu verifico, percebo que o homem que existe Deus, que ele é poderoso, que ele é Deus e ele é poderoso. Como diz o texto, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Então, aqui nós temos a fé natural. Creio que Deus existe. E mais, creio que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, que ele recompensa quem buscar a sua presença. Quem invocar o seu nome, ele recompensará. Então, essa é a fé natural, é o Espírito que promove a ligação com Deus, que cumpre esta tarefa da fé natural. Acontece que esta fé natural, ela me permite saber que Deus existe, que ele é galardoador dos que o buscam, mas ela é insuficiente para que eu me converta. Pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: o pecador pode saber que Cristo é divino e mesmo assim rejeitá-lo como Salvador. A fé natural, ela é incapaz de me trazer a salvação. Ela é apenas a fé natural. Esta é a fé natural. Tanto que Paulo continua: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu reconheço que Cristo é divino, eu reconheço que Deus existe, que ele é poderoso, mas não creio que ele possa me salvar. Mas não creio que eu possa viver com ele. Foi o que aconteceu com Caim. 4:13 de Gênesis. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Caim não creu que Deus pudesse perdoá-lo.
que Deus tivesse poder para perdoá-lo e viveu a vida toda tentando se esconder da presença de Deus. O texto diz, 4:16, e saiu Caim de diante da face do Senhor. Criou uma civilização sem Deus, sem buscar a Deus, embora tivesse a fé natural. Ele cria que Deus existisse e que era galardoador daqueles que o buscam. Como ele fugia de diante de Deus, ele não creu que Deus pudesse perdoá-lo, embora Deus lhe tivesse oferecido perdão. Então, a fé natural é uma atividade do espírito, mas só pela fé natural o homem não consegue se salvar por causa do pecado. O pecado o faz recusar a glorificar o nome de Deus. O pecado impede que esta fé traga a salvação, porque a salvação não vem do homem. Esse que é o problema. O homem não pode se salvar. O homem pecou. O homem tem a natureza pecaminosa. Então ele não consegue se salvar. A fé natural é incapaz de impedir que o homem recuse glorificar a Deus. Então, o Espírito, ele gera a fé natural. Uma tarefa dele é fazer que nós creiamos que Deus exista e que é galardoador daqueles que o buscam. As estatísticas mostram que cerca de 85% da humanidade crê que Deus existe. 15% está tão afastado de Deus que já não crê que Deus exista. Se bem que boa parte desses que dizem que não creem que Deus existe são ateus, graças a Deus. Mas, tirando esse ponto, que não é o nosso ponto aqui, nós podemos ver que a primeira função do Espírito é a fé natural. A fé natural, aquela que decorre da natureza. Ela não salva, mas, por causa dela, nenhum homem pode se desculpar. Ninguém poderá, no juízo do trono branco, no juízo final, chegar diante de Deus e dizer: olha, eu nunca soube que o Senhor existisse, e por isso eu não posso ser condenado por lhe ter desobedecido. Isto é impossível. É impossível. Agora, em razão do pecado, esta fé natural faz com que o homem, ele, mesmo diante da evidência de Deus, da existência de Deus, faz com que ele ou não creia que Deus existe, ou então não creia que Deus seja o galardoador daqueles que o buscam. Ele não busca a Deus, porque ele não crê, como Caim não creu, que Deus possa lhe recompensar, que Deus possa lhe favorecer. É o que o salmista diz lá no Salmo 14, versículo 1, repetido depois no Salmo 53. Salmo 14, versículo 1 diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Apesar das evidências, o homem, nos seus discursos desvanecedores, na sua cegueira espiritual, ele acaba negando a existência de Deus. É por isso que o salmista diz: tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, o pecado chega ao ponto de fazer o homem negar as próprias evidências, negar a própria evidência vinda da criação. E ele acaba acreditando na historinha de carochinha que alguém criou, no raciocínio que alguém fez.
para que ele diga que Deus não existe. Mesmo assim, como disse, as estatísticas mostram que isso é na média de 15% da população do mundo. Mas mesmo assim, os que dizem crer, creem que Deus existe, mas não creem que ele é galardoador dos que o buscam, porque não o buscam. Então aqui nós temos a primeira função do Espírito, a fé. Mas nós temos a segunda função do Espírito. A segunda função do Espírito é a consciência. E nós já tivemos uma lição sobre a consciência. Por isso que não nos debruçaremos sobre ela. O nosso comentarista preferiu colocar a consciência no bloco da alma, mas a consciência, ela é a impressão da lei divina em nós. A consciência é, como diz o missionário Eurico Beggs, tem a janela aberta em nós pela qual o olho divino penetra. É a consciência, aquela voz secreta que diz o que é certo ou o que é errado, que traz o critério divino e que nos diz se estamos agradando ou desagradando a Deus, se estamos fazendo o bem ou o mal, o certo ou o errado. É a outra forma de revelação de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, outra função do Espírito é mostrar que aquilo que nós fazemos ou pensamos é ou não bom ou mal, é bom ou não, é certo ou não. É essa voz secreta, é esse critério de julgamento segundo a lei divina, isto é a consciência. E a consciência, ela, por causa do pecado, nós já vimos, ela se torna uma má consciência, uma consciência de pecado. A consciência nos acusa, como acusou a Caim. E Caim rejeitou esta acusação. E Caim não se arrependeu mesmo quando é chamado ao arrependimento. Então a consciência, ela está também prejudicada por causa do pecado. E ela só, por si só, ela não é capaz de salvar o homem. Ela acusa o homem que no pecado está desagradando a Deus. Ele sabe que está fazendo mal, mas não tem poder para fazer o bem. É o que Paulo diz, quando ele descreve o homem no pecado, o homem carnal, lá no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Ele diz assim, porque bem sabemos, 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se não faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Li até o versículo 20. Então, o homem sabe o que é o bem e o que é o mal, porque a consciência o acusa.
mas ele continua fazendo mal. O fato dele saber que é mal não o impede de fazer o mal. É por isso que no Salmo 14, que nós começamos a ler aqui, é dito: tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. E no versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Então a consciência também por si só, ela não é capaz de salvar o homem. Embora seja a impressão da lei divina em nós, embora seja o olhar divino, ele não é capaz, o homem, no pecado, por causa da sua natureza pecaminosa, ele não consegue fazer o bem. Ele sabe que o que ele está fazendo é o mal e continua praticando o mal. Ciente, consciente, é a consciência de pecado que nós vemos lá mencionado em Hebreus, capítulo 10, versículo 2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas essa consciência de pecado, que o próprio escritor aos Hebreus, no versículo 22, fala que é a má consciência. Quando ele fala que o salvo tem o coração purificado da má consciência. Quer dizer, quem não é salvo, quem está no pecado, natureza pecaminosa, ele tem uma consciência, má consciência. Ele tem uma consciência de pecado. O espírito, mesmo o homem no pecado, ele tem a tarefa da fé, que porém não salva o homem, e tem a função da consciência, que mostra que o homem está errado, mas também não salva o homem. Mas o espírito é aquele que faz a ligação com Deus. Acontece que quando o homem peca, ele perde a ligação com Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando o homem peca, o espírito do homem fica sem atividade. Porque qual é a atividade do espírito? É ligar o homem a Deus. Mas o pecado cortou esta ligação. É a mesma coisa se eu tenho um aparelho elétrico e eu corto o fio, o aparelho deixa de ter a energia que vinha da tomada, porque foi cortado. Ele já não tem mais acesso à fonte de energia. É isso que o pecado faz. Ele corta a ligação entre Deus e o homem. E o espírito, que era essa ligação, que era o fio, ele ficou interrompido. Ele ficou interrompido. Quantas vezes você tem um problema? Eu já tive um problema aqui, né, na fiação. Teve que abrir a parede. Por quê? Porque o fio se rompeu. E não tem mais ligação. É isso que acontece com o pecado. O pecado desativa o espírito. Desliga o espírito. Para usar uma linguagem aqui da informática, o espírito fica offline. Ainda sobra um resquício, que é a fé natural e a consciência. Mas a fé natural não salva o homem, a consciência também não salva o homem. E o homem precisa ser salvo. Porque o que é a salvação? É religar o homem a Deus. É mudar esta situação, que é uma situação de morte, porque morte na Bíblia é separação.
Então, o pecado, ele estabelece a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado gera a morte. Ele corta o fio. O espírito fica separado de Deus. Por isso que isso se chama morte espiritual. O pecado gera morte espiritual. Quando Deus disse ao primeiro casal: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele estava falando da morte espiritual. Quando eles comeram o fruto, eles falaram: opa, nós estamos vivos, não morremos não. O diabo tinha razão. Não, não tinha razão. Não tinha razão por quê? Porque quando Deus chegou, eles se esconderam. Não havia mais relacionamento entre Deus e o homem. Não havia mais comunhão. O fio tinha sido cortado. O espírito já não mais funcionava. A fé natural estava prejudicada. Sim, o homem sabia que Deus existia, mas não acreditava mais que ele era galardoador dos que o buscam. Achou que Deus fosse mentiroso. Achou que podia ser igual a Deus. E a consciência o acusou. Antes ele tinha uma consciência sem ofensa, uma consciência pura. Agora eles ficaram com medo, eles se envergonharam, estavam nus, sabiam que não tinham como se apresentar mais diante de Deus. A consciência os acusou, era uma consciência de pecado, uma má consciência. Então o espírito foi prejudicado pelo pecado. O espírito foi morto, foi separado de Deus. Para que o espírito volte a funcionar, é preciso que haja a salvação. É preciso que haja salvação. No dia que um homem caiu, Deus então revela ao homem que ele queria salvar o homem. Lá em Gênesis 3:15, Deus prega o evangelho pela primeira vez. O que é o evangelho? É a boa notícia, é a boa nova, é a mensagem da salvação. Deus revela ao primeiro casal que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus anuncia a salvação. Prega o evangelho. E é o evangelho, como diz Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Deus proclama o evangelho pela vez primeira no Éden. Depois Deus haverá de pregar o evangelho a Caim. Deus haverá de levantar os profetas Enoque, Noé, Abraão.
Moisés, até João Batista. E depois o próprio Deus se fará homem para pregar o evangelho, Jesus. E Jesus edificará a sua igreja, para que a igreja pregue o evangelho até o arrebatamento, quando a igreja será levada aos céus. E então serão constituídos os 144 mil judeus e as 2 testemunhas para pregar o evangelho. E depois os anjos, os 3 anjos, pregarão o evangelho. Depois, Israel no milênio pregará o evangelho. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus pregou o evangelho. E quando se crê no evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé natural se transforma em fé salvadora. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Esse eles aqui é a geração do Êxodo, a geração de mais de 20 anos que saiu do Egito e que não entrou na Terra Prometida, morreu no deserto. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e nós cremos em Jesus como Salvador, a fé natural se transforma em fé salvadora. E aí nós somos salvos. Porque o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós misturamos a palavra que é pregada com a nossa fé natural, nós cremos que Deus existe, que é o galardoador dos que o buscam e que Jesus é o Salvador, aí então nós somos salvos. Aí os nossos pecados são perdoados, são removidos. Se liga o fio de novo. O espírito é vivificado. E nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque cremos no Evangelho. Cremos no Evangelho. É o que está escrito lá em João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creu na palavra, creu no Evangelho, creu que Jesus é o Senhor e Salvador. Você está salvo. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então,
é preciso que haja pregação do evangelho. Quando se prega o evangelho e se mistura a pregação da palavra de Deus com a fé natural, ela se torna em fé salvadora. E esta fé salvadora, ela salva. Aí eu passo da morte para a vida. É o que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o Espírito, ele é vivificado, ele passa a viver de novo. Ele passa da morte para a vida. O fio que estava cortado é unido novamente. Eu nasci de novo. Pela semente incorruptível, como diz Pedro, lá em 1 de Pedro 23, quer dizer, pela palavra de Deus. E agora eu sou salvo. Eu passo a ter vida novamente. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Eu ouço a palavra, eu creio na palavra, misturo a palavra com a minha fé natural. Essa fé natural se transforma em fé salvadora. Eu passo da morte para a vida. O Espírito é vivificado. E ele volta a funcionar. Ele agora está online. Ele agora está ligado a Deus. E ligado ao Senhor, ele pode exercer a terceira tarefa. A terceira tarefa que era impossível de ser exercida com a morte espiritual, com o pecado. No pecado eu ainda tinha a fé natural, que não salva. A consciência, que não salva. Era consciência de pecado, má consciência, consciência das obras mortas. A fé natural era incredulidade. Mas agora, ouvindo o evangelho, crendo em Jesus, me arrependendo dos meus pecados, confessando os meus pecados, invocando o nome do Senhor, aí esta fé natural se transforma em fé salvadora. E eu sou salvo. Recebo a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O textuário da Bíblia, João 3,16. Aí, esta fé natural se transforma em fé salvadora, a consciência é purificada e ela passa a ser uma consciência sem ofensa, porque eu não tenho mais pecado. Passa a ser uma consciência pura, passa a ser uma boa consciência. E a terceira tarefa aparece. Qual é? É a intuição. A intuição. O que é a intuição? Intuição, que palavra é essa? A gente costuma dizer, né, que as mulheres são intuitivas. Né? O que é a intuição? A intuição, vamos ver aqui a definição, né? Antes, lembrando que a fé salvadora, né? O pastor Claudio de Andrade diz, proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí nós vamos para a intuição. O que é a intuição? Watchman Nee, pastor e teólogo chinês, que muito estudou sobre a antropologia teológica, aquele seu livro O Homem Espiritual, ele diz assim: a intuição é o órgão sensitivo do espírito humano. O que é a intuição? É esse conhecimento que nos chega sem nenhuma ajuda do pensamento, da emoção ou da vontade. É aquilo que nos faz saber
sem que nós tenhamos que entender. A intuição nos faz saber as coisas. Deus, sem passar pela nossa mente, faz a gente saber coisas. Isto é a intuição. É esta captação direta de algo, sem passar pelo meu entendimento, porque entendimento é a alma. Os irmãos não teve ocasião que às vezes o irmão está vendo alguma pessoa pregar e o irmão sente algo estranho quando aquela pessoa está pregando? Uma rejeição daquilo que está sendo dito, da palavra que está sendo dito, não porque esteja contra a Bíblia, mas uma rejeição. E dias depois, você fica sabendo que aquela pessoa que estava pregando estava em pecado. Já aconteceu comigo, acho que aconteceu com muitos dos irmãos. Aquele mau sentimento, aquela rejeição, é a intuição espiritual. Nós ficamos sabendo as coisas sem que nós a entendamos, sem que nós a compreendamos. Aliás, é a intuição que nos traz a sabedoria. No Salmo 111, aliás, o Salmo 111, versículo 10, o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quem é que nos faz temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer Deus como Senhor, é reverenciar a Deus, obedecer a Deus. Quem é que nos dá a noção de que nós somos servos de Deus? O Espírito. E quando seu espírito está ligado a Deus, nós passamos a ter sabedoria. Deus nos faz saber as coisas. É o que os crentes costumam dizer: eu senti alguma coisa. Eu senti, Deus, eu senti. Esse sentir é a intuição espiritual. Essa intimidade com Deus, e você fica sabendo as coisas. O apóstolo João fala desta intuição e ele dá ao nome dessa intuição a unção do santo. 1 de João 2,20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E ainda o versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Normalmente, quando a gente fala em unção, já pensa em reteté, já pensa em língua estranha, já pensa em gente pulando. Esse homem tem unção. Não é nada disso, irmãos. Unção é esse sentimento que nós temos da parte do Espírito, onde Deus nos faz saber que algo lhe é agradável ou não. É por isso que os servos de Deus são chamados sábios, porque ao temerem a Deus, eles sabem se comportar. A sabedoria é fazer a coisa certa, no tempo certo, no modo certo. Isso é ter sabedoria. E o espírito ligado com Deus, as profundezas de Deus fazem-no sentir as coisas de Deus.
mesmo que não passe pela nossa mente. Aliás, irmãos, o Espírito, ele passa a nos aproximar de Deus, nós vamos falar disso na próxima aula, sem passar pelo entendimento. Quanto mais próximos de Deus e quanto mais nos aproximarmos do Senhor e quanto mais nos deixarmos dirigir pelo Espírito Santo, porque Jesus mandou o Espírito Santo para quê? João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E aí nós passamos a ter uma intimidade tão grande com o Espírito que nós passamos a conversar com o Espírito. Por exemplo, quando nós falamos em língua estranha, nós estamos falando com Deus sem passar pelo nosso entendimento. Nós não entendemos o que falamos, mas aquilo que falamos nos edifica. Não vamos nos aprofundar nisso agora, mas para os irmãos entenderem. Essa unção do Santo, é esse sentir de Deus que nos faz ser guiado pelo Espírito Santo. E nós ficamos sabendo as coisas, mesmo que não as compreendamos. Mas isso só é possível depois que o homem é salvo, depois que o Espírito é reativado. E a quarta função do Espírito é a função da comunhão. Passamos da morte para a vida. O Espírito nos liga a Deus. E nós vimos que a união é vida. É a vida eterna. Quem cuida da nossa vida espiritual, o nome já diz, vida espiritual, é o Espírito. O Espírito nos leva a adorar a Deus. O Espírito nos leva a servir a Deus. O Espírito é quem nos dá a vida espiritual. O Espírito é vivificado e ele proporciona a vida. É por isso que Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós agora temos vida, porque temos comunhão com Deus. E por termos comunhão com Deus, o Espírito nos leva a nos aproximarmos de Deus. E como é que nós nos aproximamos de Deus? Pela santificação. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ainda. Nós sempre estamos nos santificando. Sempre estamos nos separando do pecado e nos separando para Deus. E quem faz isso é o Espírito. Eu estou andando segundo o Espírito. O espírito humano nos liga cada vez mais a Deus e nos faz ficar cada vez mais santos e nos faz ficar cada vez mais parecidos com Jesus, até o dia da glorificação. Esta é a comunhão. É por isso que o Espírito Santo, como veremos na próxima aula, é responsável pelos... É por isso que o espírito humano, é por isso que o espírito humano é o responsável
pelas disciplinas cristãs que nos fazem cada vez mais santos. Este é o espírito humano, responsável pela fé, pela consciência, pela intuição e pela comunhão. Amém.